Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma palestra nessa semana de educação financeira aqui no canal Cíntia Sena. Acredito que vocês tenham acompanhado o primeiro dia, segundo dia, então essa é uma continuação. A gente vai falar sobre compras e sobre crédito. Como usar essas formas, esses meios, para que o nosso dinheiro consiga aí ser um benefício no nosso dia a dia, que a gente saiba lidar com esses instrumentos, esses créditos, o jeito de comprar, como que eu posso fazer. Então, aproveito também para que vocês possam convidar pessoas para participar aqui desse momento, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, assim esse conteúdo, as informações que já estão disponíveis aqui, chegam a mais pessoas, tudo bem? Deixe seu nome, seu comentário, dúvidas, tanto desses dias. No domingo, vamos conversar um bate-papo, sem nenhuma apresentação, para que a gente possa sanar as dúvidas ao longo dessa semana, combinado? Então, vamos começar. Temos também alguns slides para nos conduzir, nos orientar nessa construção. Eu vou compartilhar. Perfeito. Então, já estamos aqui, vou me minimizar. E aí a gente vai começar esse nosso bate-papo sobre compras e créditos. Qual que é a importância, né, disso dentro da educação financeira? Qual que é a importância para o nosso consumo consciente? Então, eu não sair consumindo sem perceber, sem ter noção, e aí ter a questão do dinheiro que não é suficiente, muito mais conectado, às vezes, com esse consumo que eu não percebo. Ele está tão enraizado, está tão automático, que eu nem me dou conta ali da situação. Perfeito? Então, a gente vai fazer isso e não pensando apenas no lado financeiro. É importante sim, afeta ali o nosso bolso, mas é importante que a gente amplie um pouquinho a visão para que a gente olhe mais para o todo, né? Para o planeta, o que que a gente está fazendo com o nosso planeta à medida que a gente compra, à medida que a gente consome. Combinado? Vamos lá. De sempre, a gente tem algumas perguntas para que vocês possam refletir sobre, para que as informações não já venham prontas, mas que você faça essa apuração, essa reflexão e se faz sentido isso no seu dia a dia, se você consegue fazer essa correlação. Então, a minha primeira pergunta: você compra no seu dia a dia? Ou você não compra, que nem o pessoal fala, não consome, só poupa, só guarda? Mesmo esse que só poupa e só guarda, será que ele não compra nada? Então pense um pouquinho. Já vou adiantar, eu compro. Aí outra pergunta para a gente refletir um pouquinho. Por que que você compra? Isso é muito importante. O que te leva a comprar, a consumir, a usufruir de algo? Como que você faz isso? Você compra roupas? Você compra sapatos? Itens, acessórios? Você compra energia elétrica, água. Então, hoje, internet. Então, você está consumindo, você está comprando. Mesmo que nesse primeiro momento, pode ser que não saia do seu bolso esse recurso. Mas você, em algum momento, já está usando. Só de estar aqui comigo, você está consumindo o seu uso da energia do seu computador, do seu celular. Então, consequentemente, quando acabar a bateria, você vai precisar recarregar.
Então, você vai consumir a sua energia elétrica, você está consumindo a sua internet, seja da sua casa, seja do seu próprio celular. Você consome os seus calçados no seu ir e vir. Você consome o transporte público, privado. Você consome o supermercado, alimentação. Você consome viagens. Viagens também é uma compra. Além de ser uma experiência excelente, eu sou suspeita para falar, vocês já devem ter percebido, mas é uma compra também. Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia envolve compra. Estamos comprando o tempo inteiro. Muitas vezes a gente só não percebe, mas comece a observar. Diariamente, toda hora, você vai almoçar, você está comprando o seu almoço. Você vai visitar um parente, você está consumindo esse ir e vir, está consumindo o asfalto, você está consumindo a estrutura da sua cidade, do seu país. Vamos se aprofundar. Quais são as formas e os meios que você utiliza para comprar? Isso aqui é muito importante, porque a partir do momento que eu vejo isso, eu ter ou não ter dívidas é uma consequência. Presta atenção. Dívidas é uma consequência do meu ato de comprar. Se eu não compro, eu não tenho dívidas. Mas se eu não compro, eu deixo de aproveitar algumas coisas que são importantes para o meu dia a dia. Mas existem formas, existem meios de fazer uma compra. Quais são essas formas que eu posso utilizar para consumir? Ou geralmente eu compro algo, consumo à vista, ou seja, eu tenho recurso financeiro, vou lá, pago e uso, usufruo. Eu posso fazer a prazo, parcelado. E quando a gente fala prazo, não necessariamente eu não ter nenhuma parcela, não é a prazo. Então, a partir do momento que eu deixei de consumir, na verdade, que eu deixei de pagar algo, no momento que eu adquiro aquele produto ou serviço, eu estou utilizando de um crédito, seja ele qual for. Então, a partir do momento que eu tomo o ato de comprar, se à vista, eu não gero dívidas. Se a prazo, com uma parcela, 2, 10, 20, não importa, eu crio essa dívida. E o que é essa dívida? O que é esse crédito que eu estou gerando? É um compromisso. Alguém confiou em mim, acreditou na minha palavra, na minha assinatura, então por meio de um contrato, e me concedeu esse crédito. Então aqui já vem uma orientação. As pessoas geralmente confundem crédito com salário, confundem crédito com uma despesa. Então, vamos trazer um caso muito típico. Cartão de crédito, ele é um meio de pagamento. Apenas isso. Só que muitas pessoas, na hora de fazer seu orçamento, na hora de analisar o seu consumo, falam, eu gastei com cartão de crédito X reais. Só que, na verdade, eu gastei com outras coisas lá dentro do meu cartão
E esse cartão, essa administradora, me deu um limite de crédito para utilizar da forma que eu escolher, seja pagando ali num primeiro momento sem parcela, mas deixando para pagar quando vencer a fatura, ou até usando a modalidade de parcelamento. Então, eu tenho que ter essa noção e essa consciência que um cartão de crédito é um crédito que alguém me concedeu por ter avaliado lá meu nível de risco, então entra a questão do score, ter avaliado que eu sou ou não uma boa pagadora, me liberou um valor e cabe a mim saber utilizar esse crédito. Então, o crédito não é o problema. É muito saudável saber ter crédito ao meu favor, saber utilizar esse crédito. A questão está no meu comportamento, que eu não sei utilizar o crédito, eu não aprendi. Vou perguntar antes da gente se aprofundar em quais são esses créditos. Quem te ensinou a usar um cartão de crédito? Quem te ensinou o que é um cheque especial, como funciona, como usa? O que é aquele valor disponível na sua conta? O que é o tal do crédito consignado? Alguém te explicou? Se você tem dúvidas sobre isso, coloque aí no comentário para que a gente possa, independente dessa semana, produzir mais conteúdos, mais informações, para que vocês possam se munir e ter essa consciência do que é, quando usar e para que momento ele vai me servir. Tudo que existe de produto financeiro, de facilidades, de serviços, apareceram em função de alguma necessidade. O que cabe é eu saber usar ela ao meu favor. Tudo bem? Então, como a gente falou, o primeiríssimo aí, o cartão de crédito. Eu tenho que saber que antes de passar o cartão lá na máquina, eu estou consumindo um valor que pode ser que eu tenha ou não tenha para pagar. O que as pessoas fazem geralmente? Gastam e deixam para pensar como vai pagar ou não quando a fatura chega. Não deveria ser assim. Não deveria ter esse susto. Quanto será que vai vir a minha fatura? Será que eu vou ter condições ou não? A atitude está antes. Eu vou comprar ou não vou comprar? Cabe ou não cabe no meu orçamento? Qual meio eu vou utilizar? Cartão de crédito? Cheque especial? Dinheiro? Percebe? Cheque especial também é uma linha de crédito disponível na sua conta corrente. O intuito é que se você não tiver saldo disponível para pagar alguma conta que surgiu por conta do gasto que você fez e por conta principalmente às vezes, e era essa ideia, por isso que é cheque especial, que alguém emitia um cheque, não, esse cheque a pessoa já apresentava, sem você ter fundo ali, você se programou para colocar numa outra data, a utilização era para fazer essa compensação, para você não deixar esse cheque voltar, e assim que você depositasse o dinheiro, ele era resolvido. Porém, com o passar do tempo, a gente vai ampliando aí as utilizações, as formas, e aí acabou se perdendo totalmente, vamos dizer, esse vínculo com o cheque. E acabou sendo mais um instrumento de crédito. Então, nós recebemos geralmente quando a gente abre a conta, já tem um limite pré-aprovado. Quando a gente faz as nossas movimentações, às vezes esse valor vai aumentando e a gente não percebe. Então a gente precisa ter essa noção do que é, se eu quero, não quero, para deixar ou até cancelar da minha conta. Tudo bem? Esses dois itens
Quando eu utilizo de forma inconsciente, e aí na hora que eu preciso desembolsar algum recurso para quitar, honrar com o compromisso de alguém que me deu esse crédito, e eu não consigo fazer isso. Esses são os que têm maiores taxas de juros, porque eles não têm qualquer garantia de que você vai pagar. Óbvio que as taxas são absurdas. E quando eu faço a utilização deles, a maioria das pessoas que utilizam nem param para analisar quais são essas taxas, quais são esse impacto no meu bolso. Financiamentos, casa, carro, moto, tudo que eu consigo dar algum bem em garantia, eu faço um financiamento. Quando eu não tenho um bem em garantia, existe um empréstimo, nesse caso, um empréstimo pessoal. E é eu contratar antes de ter uma situação que eu nem me programei. Então, eu consigo fazer esse planejamento um pouquinho maior, mesmo não tendo uma finalidade. Carnês, então eu vou nos magazines, compro algum produto, compro algum item e posso pagar por meio desses carnês, boletos, entende? Antecipação do imposto de renda é um crédito, é um empréstimo. A mesma coisa, antecipação de 13º. Eu sei que eu vou receber um 13º, principalmente quando eu passo ali do meio do ano, e os bancos, as instituições oferecem essa modalidade de crédito. Você vai receber antecipadamente e quando cair o seu dinheiro vai estar descontado desses juros desses itens. Então, são também modalidades. Por que eu vou antecipar um imposto de renda, um 13º? O que eu quero comprar? O que eu quero consumir? O que eu quero pagar com isso? É um produto novo? É uma viagem? É um serviço? Ou eu quero comprar a quitação de uma dívida de algo que eu comprei lá atrás? Consignado é o empréstimo com desconto na folha de pagamento, mesmo sendo a taxa mais barata em relação a esses outros, não é barata se a gente for analisar no detalhe, ela é alta também, mas como ela está vinculada diretamente ao nosso salário, automaticamente, todos os meses, quando eu contrato, eu já tenho uma perda no meu poder de consumo, no meu poder de compra. Então, muita atenção ao contratar um contrato, um crédito consignado. Cheque ainda existe, ainda tem pessoas que utilizam. É uma forma. Eu dou, a pessoa confia que aquele papel, com a minha assinatura, quando ela for lá no banco, vai ter recurso disponível. Não vai ter lá, né, um cheque sem fundo, ou seja, que quando ela depositar lá não vai ter nenhum recurso e ela não vai conseguir receber. Então, esses são alguns dos tipos de crédito que eu tenho acesso, que eu posso utilizar para comprar. Então, se eu não tiver dinheiro algum no meu bolso, na minha conta, mas eu quero consumir, eu quero comprar, eu consigo? Consigo. Eu não preciso ter dinheiro. Eu tendo crédito, eu compro aonde eu estiver, seja por meio do celular, seja por meio do computador. Todas essas ferramentas, cada vez mais, elas estão ficando o que a gente fala, né, o dinheiro invisível. Cada vez mais a gente está trabalhando só com crédito. E aí a gente pensar, eu vou cortar meu cartão de crédito, eu vou eliminar tudo. Isso vai resolver? Num primeiro momento, ok, vai ajudar, vai dar aquele choque, mas eu preciso ir além, eu tenho que mudar o meu comportamento, as minhas escolhas, porque eu tenho que estar preparado para essas mudanças. Daqui a pouco não vai ter nem cartão, vai ser só o apertar de um botão aí do celular, ou vai ser só, que é o que já acontece hoje, você só aproxima
o seu cartão, aproxima o seu celular e você já paga. Então você já compra, você já consome, sem nem perceber. Então, cada vez mais a velocidade de consumo e de compra está assim. E aí vem uma pergunta que é muito importante para que a gente tenha essa atenção. Quando e como você decide comprar algo? Isso é o que vai fazer toda a diferença no seu orçamento financeiro, na realização dos seus sonhos, na eliminação das suas dívidas, no seu planejamento de ter ou não ter dívidas, de escolher entre comprar à vista ou parcelado, de escolher entre primeiro poupar e depois gastar. É aqui. É aqui que eu preciso mudar. É aqui que eu preciso ir ao fundo. Não são as dívidas o meu problema. O meu problema foi o momento que eu decidi comprar e me endividar. Esse é o ponto. Eu tenho que olhar aqui. Por isso que eu quis trazer esse assunto do crédito e da compra. Estão completamente correlacionados. Eu só tenho dívidas se eu compro com crédito. Se eu não tiver crédito, eu vou consumir e praticamente eu não vou me endividar, porque eu vou precisar ter dinheiro na mão, em cash. E aí é importante a gente começar a observar quem toma a decisão de compra? Eu ou sou influenciada pelo meio? Por que eu escolho consumir algumas coisas em detrimento dos meus sonhos? Por que eu escolho a marca A ou a marca B? Eu testei ou me falaram que era boa? Ou porque passou de geração por geração? Como que eu decido o produto A, o produto B, o produto C? Como eu decido que eu tenho que consumir? E a quantidade que eu tenho que fazer isso? Aonde vai parar esse meu consumo? Então, aqui a gente precisa refletir um pouquinho mais. Não só a questão do comprar, eu posso comprar, eu devo consumir, faz parte do meu dia a dia. Então, ser educado financeiramente não é não gastar, mas é gastar com consciência, é gastar sabendo que aquilo que eu estou comprando, eu vou conseguir utilizar toda a vida útil desse bem, todo o que ele foi produzido, o tempo, o preparo, eu vou conseguir usufruir dele muito bem. Eu vou comprar, consumir algo que é mais perecível, eu vou evitar desperdiçar, eu vou evitar deixar estragado. Então, eu tenho que começar a ampliar. E cada vez que eu compro algo que eu uso pouco, ou que eu deixo encostado, ou que eu deixo como desperdício, não utilizo, é dinheiro jogado fora. E o pior de tudo isso, a gente criou uma sociedade de consumo frenético. Eu tenho que consumir, consumir, consumir. Eu tenho então que produzir, produzir, produzir. E se eu tenho que produzir, 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 eu vou ter que usar os recursos da natureza cada vez mais. E para usar os recursos da natureza, a natureza tem que produzir mais esses recursos. E para que eu consuma, eu vou deixar de usar alguma coisa, eu vou jogar fora. O que eu vou fazer com isso? Vou doar? Não vou? Vou trocar? E aonde vai parar tudo isso? Aonde é o lixo do planeta? Porque a gente joga no lixo da nossa casa, da escola, da empresa. Esse lixo vai para onde? A gente geralmente esquece esse fluxo, né? Como a gente não vê, então eu gosto, como eu falo assim, né? Os bastidores. A gente não tem noção
do que a gente está fazendo com o todo. Então, a gente precisa ter essa atenção. O que eu quero? Quando eu quero? Será que é o momento? Será que não é? Onde vai parar? Será que eu tenho que comprar? Será que eu não posso começar a ampliar até a gente estar com isso cada vez mais? Isso é muito legal. Eu não posso compartilhar? Eu não posso usufruir da experiência? Será que eu tenho que ter tudo? Sendo que depois vai ficar aqui, é tudo um empréstimo. Então, o que eu posso aproveitar? Usar mais enquanto experiência e menos enquanto posse? Eu posso ter posse, mas quais são essas posses que eu quero ter? E o quanto que eu vou escolher do meu dia a dia, do meu trabalho, o que eu ganho, as minhas horas que eu despendo, aonde eu vou canalizar? É preciso que antes que a gente vá comprar qualquer coisa, a gente pense como eu vou pagar antes de consumir. Então, eu trouxe alguns desafios para a gente relacionado a esse assunto. Antes de qualquer compra, lembra que eu falei lá no Todo Desafio? Lista tudo o que você precisa comprar. Precisa comprar um celular? Precisa comprar roupa? Que roupa você precisa? Será que você precisa comprar todos os dias roupa, todos os meses? Não tem nada errado, você pode comprar. Você só precisa ter a consciência que você está fazendo isso. Será que eu preciso comprar nova? Será que eu posso comprar, por exemplo, num brechó? Será que eu posso pedir para uma costureira fazer? Ó, fazendo o merchan aqui da Dona Maria. Mas será que eu posso fazer uma reforma? Mudar? Então a gente tem que começar a ser um pouco mais criativo em como comprar. Ver o que eu já tenho. Será que eu preciso? Será que eu já usei aquele item? Se eu não for usar, eu vou doar? Eu vou vender? O que eu vou fazer com aquele produto? Existem hoje plataformas que você pode utilizar para fazer isso: doar, vender, transformar. Antes de comprar, antes de já sair com um cartão de crédito, antes de já sair com um cheque, com buscar empréstimo, pesquisa preço, compare, avalie, pergunte, questione. Não aceite o primeiro. Observe. E o que é legal, só para a gente pensar um pouquinho, o que me veio agora, quando a gente fala até em costura, em consumo, qual que é a linha de produção desse produto até chegar na sua mão? Quem passou por esse processo? Como que está esse intuito? Será que eu estou observando se às vezes tem algumas coisas que não é preço que eu tenho que pagar, eu tenho que ver valor? Qual que é a minha possibilidade de usufruir sem ter? Então hoje a gente tem tantas coisas, graças a Deus começou bike, patinete, carro, casas, roupas, tem de tudo que a gente imaginar. Vocês precisam conhecer os créditos que estão disponíveis para vocês. Não quer dizer que você vá usar, mas que você conheça, saiba como funciona, para que serve. Eu puxei um extrato, eu vi lá que tem um crédito pré-aprovado. Que raios é isso aqui? Você precisa saber, entender como funciona. Na sequência aqui do canal, independente da Semana INEP, eu vou trazer alguns conhecimentos também, informações sobre cada um desses créditos, mas no detalhe, para que vocês, sabendo, fica melhor para escolher. Planeje qual desses você vai utilizar, por quê, qual que é a melhor estratégia.
Então, ter o crédito à disposição da gente é bom para esses momentos que eu possa escolher. Talvez compense eu poupar, usar o cartão, pedir desconto. Tem algumas empresas que, mesmo se eu não tenho desconto, eu consigo antecipar e ter o desconto que eu teria se eu pagasse à vista. Então, qual estratégia de compra? Assim como vender, existe uma estratégia, comprar também. Olhe antes e valide com seu orçamento. Lembra que a gente fez lá? Do que eu ganho, eu separei para os sonhos, tenho os meus gastos. Vou precisar comprar um celular. Quanto que cabe aqui no meu orçamento? Eu só tenho uma folga aqui de R$100. O celular é 1.000. Então, vamos guardar esses R$100, juntar e depois comprar? Ou vamos guardar metade desse valor e ver como que eu posso fazer com o restante, porque eu vou conseguir fazer esses outros 100? Então, eu tenho que começar a fazer isso antes e não depois. Lembra do retrovisor? E agora, o que que eu faço? Já passou. Então, quando a gente faz as nossas compras utilizando o crédito, a gente só está empurrando o problema para o próximo mês. Vamos já tentar resolver antes, não adie. E, principalmente, saiba quais são os seus sonhos. Priorize ele. Isso vai fazer com que você compre somente aquilo que você precisa, aquilo que vai te dar prazer e que você tenha consciência daquele consumo. E aí, consumir não vai ser algo, nossa, eu estou consumindo e agora, como eu vou pagar? Não, eu posso pagar, eu vou separar, eu reservei para isso. E aí ter o prazer do consumo, da compra, sem peso, sem preocupação. Que vocês possam economizar não apenas dinheiro, mas todos os recursos que estão disponíveis na natureza. Para a gente finalizar, a cada decisão de compra, você estará mais perto ou longe dos seus verdadeiros sonhos. Faz sentido para vocês? Vou ampliar aqui para que a gente possa conversar, fechar. Entender um pouquinho mais o que é esse crédito, o quanto ele está ali, conectado, correlacionado com eu me endividar ou não me endividar, eu me tornar uma pessoa inadimplente ou não, com eu poupar ou não poupar. Essa minha atitude é que vai fazer com que esse meu movimento caminhe pelo aquilo que eu quero verdadeiramente ou vai se desviando e os meus sonhos cada vez mais vão ficando longe. Então, a educação financeira é isso, é você ter essas atitudes, esse comportamento. Por isso que não é matemática financeira, por isso que não é cálculos, mas é modelo mental, é o modelo de como eu tomo as minhas decisões, como eu escolho. Quando eu coloco isso, fica muito mais fácil, eu não preciso controlar lá na planilha do Excel. Eu já sei que do que eu recebo, eu já tenho meu compromisso com os meus sonhos, eu já tenho o meu padrão de vida, e aquilo que eu quero comprar, aquilo que eu quero consumir, que está além disso que eu já defini, eu vou saber quando vai ser o momento ideal, eu vou saber qual modalidade de crédito é mais benéfico para aquilo que eu vou realizar. Então, ter crédito é excelente se eu souber utilizar. Tudo bem? Então, que vocês possam ampliar a visão, tirar até esse medo de, nossa, eu não quero ter cartão, não quero ter isso, não quero ter aquilo. É importante, vamos pensar como criança, eu tenho uma caneta, um lápis, a criança começa a rabiscar lá, ela não sabe usar. O que ela vai fazer? Ela vai treinar, ela vai entender como que funciona, ela vai saber, e com o tempo ela vai utilizar adequadamente. A mesma coisa com crédito, com cartão de crédito. Eu não aprendi, eu recebi. E o que eu faço com isso? Eu preciso, então, isso aqui existe.
como funciona? Antes de sair utilizando. Ele serve para isso, isso, isso. Vou comprar um item, como que vem? Para que serve a fatura? Entende? É um processo de aprendizado. Então, independente da situação que você esteja atualmente, se esteja com endividamento, que a gente vai conversar sobre isso amanhã, como a gente se dá bem com essa situação, como resolver, porque tá tudo aqui, ó, na decisão de compra, na decisão de consumo. Se eu tenho crédito, não souber usar e eu for consumir, eu vou me endividar. E aí depois vai virando aquela bola de neve. Tudo bem? Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões, recomendações. Vejo vocês amanhã sobre dívidas, inadimplência, como fazer essa organização para que a gente tenha essa tranquilidade. E comecem a pesquisar sobre créditos. Olhe a sua conta, olhe tudo. Quanto você tem de crédito? Qual que é o seu salário? E só mais um ponto para a gente fechar. Muitas vezes eu ganho R$ 1.000 e eu tenho de crédito 3, 4, 5 mil. Entende? Só que o meu modelo mental não está de que eu ganho 1.000. Está que eu ganho 5 mil. E eu vou gastar 5 mil reais. Então, a gente precisa saber o que é o meu ganho. Lembra quando eu falei lá no orçamento? Eu tenho que saber quanto que eu ganho de verdade. Para saber o que eu estou fazendo com os créditos que estão me dando. Se eu estou ou não sabendo usar isso ao meu favor. E enquanto eu não sei, eu posso sim deixar de usar para aprender, para saber como funciona. Combinado? Então a gente se vê aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, para falarmos sobre dívidas. Sexta-feira, poupar e investir. Sábado, família e educação financeira. E no domingo a gente tem um bate-papo, um tira-dúvidas aqui com as suas principais dúvidas dessa semana. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!